Olá, senhores, sou o professor Renato, do canal Matemática Professor Renato Lopes, e vamos para mais uma aula de reforço do ensino médio. Por favor, para não perder nenhuma aula, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar, pois conhecimento foi feito para ser compartilhado. Hoje nós vamos falar sobre função quadrática. Quando eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou seja, o f de x de função, né, que pode ser f de x ou y, é a mesma coisa, elevado ao quadrado, eu tenho uma função quadrática, onde o a é diferente de zero. Claro que o a é diferente de zero, porque se o a for zero, eu não vou ter uma função quadrática, vou ter uma função afim, uma função do primeiro grau. Então o a tem que ser diferente de zero. Mas pode ser negativo? Pode ser negativo. Vamos aqui, identificar os elementos numa função. F de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 4. Então, eu tenho a, b e o c. O a é o que está na frente do x ao quadrado, é 1. O b é o que está na frente do x, é o 5. E o c é o que está sozinho, é o 4. Quem é o a ali? O a, que está representado ali com o número 1, é o coeficiente angular. O 5 é o coeficiente linear, o b. E o c é o termo independente. Próxima, eu tenho aqui na outra função 2x ao quadrado menos 3x menos 7, onde o a igual a 2, o b igual a menos 3 e o c igual a menos 7. Na próxima, eu tenho x ao quadrado menos 4. Olha só que interessante, eu tenho a igual a 1, eu tenho b igual a 0, ou seja, eu não tenho b. E o c igual a menos 4. A próxima, menos 3x ao quadrado mais 9x. Aqui eu tenho a igual a menos 3, o b igual a 9 e o c 0. Lembre que o c é o termo independente. Na próxima, eu tenho 25x ao quadrado apenas. Então, eu só tenho quem? O a. O b é 0 e o c é 0. Aqui, o gráfico. O gráfico, a gente vai ter aqui uma curva que vai ser uma parábola. Essa curva a gente vai chamar de parábola, porque ele faz aqui, igual, e vai ter um eixo de simetria. Essa parábola, ela pode ser crescente ou decrescente, tá bom? Então, eu tenho aqui, y igual a x ao quadrado menos 1. Então, com essa fórmula aí, eu vou dar valores para x e eu vou achar o y. Então, aqui foi dado para x o menos 3. Quando foi dado menos 3, substituiu o menos 3 no x, foi feita a conta e achou o y igual a 8. Tá? Lembre-se que o y e f de x é a mesma coisa. Eu posso utilizar tanto y quanto f de x. No outro, eu botei x com valor de menos 2, fiz a continha e achei o y 3. Na outra, o x foi menos 1, eu achei o y 0. Quando o x foi 0, o y igual a menos 1. Quando o x foi 1, o y igual a 0. Quando o x foi 2, o y foi igual a 3. E quando o x foi 3, o y ficou igual a 8. Então, pode observar que os pontos que estão marcados aqui no gráfico são os que foram encontrados ali de acordo com a função que foi dada. Bom, observem agora que o próximo é uma função decrescente. Observem que ali, a função é y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Voltando aqui, para outra, para a anterior, eu tenho y igual a x ao quadrado menos 1. Então, observa que aqui na primeira, o a ele é positivo, é x ao quadrado. Então, o a é positivo. Já na segunda, eu tenho menos x ao quadrado. Então, o a é negativo. O a é chamado de coeficiente angular. Então, é ele que vai me informar se a parábola é voltada para cima ou se a parábola é voltada para baixo. Tá? Se ela é crescente ou decrescente. Então, aqui, de acordo com a parábola, tá? Eu vi que ela é crescente. É esse gráfico aqui. Se ela é crescente, é porque o coeficiente angular é positivo. Se ela é voltada para baixo, um sorrisinho triste, ela é decrescente. Então, o coeficiente angular é negativo. Então,
Então, vamos lá, ó. Sorrindo, coeficiente angular positivo, ela é crescente. Triste, coeficiente angular negativo, ela é decrescente. Então, eu fiz a mesma coisa, dei valores para x e achei o y. Quando o x é menos 2, eu acho o y menos 8. Quando o x é menos 1, eu acho o y menos 3. Isso eu estou fazendo de acordo com a fórmula, com a fórmula que ele me deu. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x. Quando o x é 0, o y também é 0. Quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é 3, o y menos 3. Quando o x é 4, o y menos 8. E assim, ó, você pode observar aqui foram os pontos que foram marcados. Achou os pontos de acordo com o par ordenado. Tá? Menos 2 e 8, ó, menos 2 e 8. Menos 1 e menos 3, ó, tá aqui, ó, esse ponto aqui. O outro 0 e 0, ó, tá bem aqui, ó, passando no ponto origem, 0 e 0. E por aí vai. Zeros e zeros da equação do segundo grau. Zero e equação do segundo grau. Por que zero e equação do segundo grau? Porque, na verdade, quando ele fala do zero, é eu igualar a função a zero. Aqui, ó, f de x igual a zero. Quando eu fizer f de x igual a zero, é que eu vou achar a raiz da equação. Eu vou achar os valores de x. Para achar os valores de x, eu, na equação do segundo grau, vou ter que utilizar o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vou ter que utilizar o Bhaskara. Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se você resolver o delta antes, você põe raiz quadrada de delta. Se você não quiser resolver o delta antes, for fazer junto, então você vai botar x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Então, aqui é delta, o x aqui a gente chama de Bhaskara. Bom, então vamos aqui com um exemplo. Ó. f de x é igual a 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Quem é o a? O a é 4. Quem é o b? Menos 12. Quem é o c? 9. Então, primeiro eu vou fazer o delta. Ó. O delta é b ao quadrado. b é menos 12, já botei ali, então fica menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 4, vezes o c, que é 9. Então, 12 ao quadrado, menos 12 ao quadrado dá 144. E menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes 9, eu vou achar 144. 144 menos 144, eu tenho 0. Quando eu tenho 0, ó, o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, eu sei que eu só vou achar uma raiz, apenas uma raiz. Então, ó, eu vou fazendo aqui, ó, menos 12, mais ou menos delta é igual a 0, é 0 mesmo, não vai fazer diferença, sobre 2a, 2 vezes 4. Então, vai ficar 12 sobre 8. 12 sobre 8, ó, simplificando, 3 meios. Então, eu acho 3 meios nas duas raízes, ou seja, apenas uma raiz. Duas raízes iguais, apenas uma raiz. Então, quando o delta ele é maior do que 0, eu acho duas raízes distintas. Quando o delta é igual a 0, eu acho apenas uma raiz, ou duas raízes iguais, se você acha melhor. E quando delta é menor que 0, você não tem raízes. Próximo exemplo. f de x igual a x ao quadrado mais x menos 12. A gente tem o a igual a 1, o b igual a 1 e c igual a menos 12. O delta, b ao quadrado, que é 1, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, eu vou ter 1 mais 48, delta igual a 49. Indo lá fazer o Bhaskara, que é o x, eu tenho, ó, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O b a gente já viu que é 1, então menos b fica menos 1. Mais ou menos raiz de 49 é 7. E 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, fica menos 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então, a primeira raiz eu faço com positivo, ó. Menos 1 mais 7 sobre 2. Vou ficar 6 sobre 2 dá 3.
Na segunda raiz eu faço menos 1, menos 7 sobre 2. Vou ter menos 8 sobre 2, vou achar menos 4. Então as raízes aí é o que? Menos 4 e 3. Próximo. Eu tenho f de x igual a 3x ao quadrado mais 4x mais 5. Então eu tenho a igual a 3, b igual a 4 e c igual a 5. Vou fazer o delta. Delta é o que? 4 ao quadrado, que é b ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 5. Então eu vou ter 16 menos 60 vai me dar menos 44. Lembra que eu falei de delta? Se o delta é menor do que zero, ele é negativo, eu não tenho raízes. Então por isso que aqui eu parei, porque eu não vou ter raízes para essa função. Aqui, ó, o que eu acabei de falar, vou repetir, ó, quantidade de raízes. A quantidade de raízes reais de uma função quadrada depende do valor obtido para o radicando delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, chamado discriminante. Então, quando delta é positivo, há duas raízes reais distintas, diferentes. Quando delta é zero, há só uma raiz real, ou uma raiz dupla, mas elas são iguais. Quando delta é negativo, não há raiz real. A soma das raízes. Se eu pegar uma raiz, pegar outra raiz e somar, é a mesma coisa que eu fizer menos b sobre a. E se eu fizer o produto entre elas, uma raiz vezes a outra raiz, é a mesma coisa que c sobre a. Então aqui, ó, se eu quero a soma aqui, ó, nessa função, é só eu saber quem é o b e saber quem é o a. Então eu sei que o b é menos 5. Então, lembre-se, a soma é menos b sobre a. Então, é menos 5 sobre a. Então, que é 2. Menos 5 sobre 2. Menos com menos dá mais, vai ficar 5 meios. E o produto é c sobre a. O c é menos 1. O a é 2. Então, vai ficar menos 1 meio. A soma, 5 meios. E o produto, menos meio. Forma fatorada. Forma fatorada nada mais é que quando eu tenho o valor de a, quando eu tenho o valor das duas raízes e eu não sei qual é a função. Então, para eu achar a função, eu vou pela forma fatorada. Ó. Y é igual a vezes x menos x1, que é uma raiz, vezes x menos x2. Então, ele diz aqui, ó, no exemplo, ó, 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a zero. Tá? O exemplo é esse. Só para a gente confirmar, por isso que eu botei a função ali. A raiz é 2. A outra raiz é 3. O a é 2. Então, eu vou aqui na forma fatorada e substituo. Y é igual a, que é o 2, vezes x menos uma raiz, que é 2, vezes x menos a segunda raiz, que é 3. E aí, eu faço, ó, x menos 2 vezes x menos 3 vai me dar x ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6. Vezes o 2, que está lá fora, eu vou ter y igual a 2x ao quadrado menos 10x mais 12. E aqui, ó, confirma, ó, que são iguais, ó. Essa função é igual a essa. Por isso que eu deixei ela aqui. Então, para eu achar uma função, eu utilizo a forma fatorada, tendo como aqui, ó, exemplo aqui o x1, x2 e o a. Então, eu tenho que ter essas informações, tá? As duas raízes e o a, para eu poder achar a função pela forma fatorada. Coordenadas do vértice da parábola. Coordenadas do vértice da parábola é para eu saber qual é o vértice, ou onde está o vértice. Vértice é aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, da parábola. Tá? Como eu tenho o gráfico é uma parábola, eu vou ter o ponto máximo e o ponto mínimo. Quando é que o ponto vai ser máximo e quando o ponto vai ser mínimo? O ponto vai ser mínimo quando a parábola for crescente. Então, a parábola crescente, você que vê que a ponta dele, ó, tá lá, o ápice dele vai estar lá embaixo. Quando a parábola é decrescente, ó, é aquele sorriso triste, você vê que a ponta, o ápice dele é lá em cima. Ele não vai subir mais do que aquilo. Por isso que é o máximo e o mínimo. E aí, para eu achar esses pontos, eu vou fazer menos b sobre 2a
achando o x, e o y menos delta sobre 4a. Então, o x é menos b sobre 2a, o x do vértice menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ah, professor, então eu faço o x na forma crescente e o y na forma decrescente? Não. Independente se a parábola é crescente ou decrescente, para você achar o vértice da parábola, você vai fazer os dois, tanto quando a parábola é crescente, quando a parábola for decrescente. Não importa, tá? Então, os dois aí, para achar o vértice, só fique sabendo que o x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é delta sobre 4a. Aqui, ó, eu tenho y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Então, para eu achar o x do vértice e o y do vértice, eu pela função, eu olho a função e acho. Eu vou fazer o delta, eu fiz aqui o delta para vocês aqui do lado, porque para achar o y do vértice eu tenho que ter o delta. Então, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é menos 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, e vezes o c, que é 2. Então, eu vou ter 25 menos 16, delta igual a 9. E vou agora substituir no que for necessário. O x do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 5, então fica menos 5. 2a é 2 vezes 2, então vai ficar 5 quartos. Aí olha só aqui, ó, no x, ó, eu tenho 5 quartos. Então aqui é o x do vértice. Agora vamos achar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Delta é 9, então fica menos 9. 4a, 4 vezes 2, então fica menos 9 oitavos. Então vamos lá para o y do vértice, ó, menos 9 oitavos. Fazendo aqui a junção dos dois, ó, o vértice fica em 5 quartos e menos 9 oitavos. Vendo? Isso aí é uma função de parábola crescente, ó. Então aqui eu tenho o quê? O mínimo do vértice. O mínimo. Dali ele não passa, então ele é o mínimo. A imagem. Então a gente já viu que quando a é maior que zero, eu tenho a parábola crescente. Quando o a é menor que zero, eu tenho a parábola decrescente. Então a imagem, ó, vai ser tudo que estiver aqui, ó, no eixo y, o eixo das ordenadas ou ordenadas, né? Para a gente não esquecer, ordenadas. Então ele vem aqui, ó, do mínimo, que é do vértice, ao infinito, tá? Y do vértice ao infinito. Então a imagem vai ter, ó, y do vértice menos delta sobre 4a. Tá? E aqui a mesma coisa, só que aqui eu tenho o que? O máximo, porque ela é decrescente. Então ela tem aqui o y do vértice para o infinito negativo. Bom, então assim eu acho a imagem. Todo o y é o contradomínio. A imagem é só onde está batendo os valores de x correspondentes no y. Construção da parábola. Quando eu vejo uma parábola, eu quero construí-la, eu não preciso às vezes fazer todo delta ou todo bhaskara. Eu já vou definindo a parábola, né, o gráfico, através das informações. Por exemplo, se eu tenho a função, então a primeira coisa que eu vou ver é o coeficiente angular, o a. Qual o valor do a? O a é positivo ou é negativo? Se o a for positivo, a parábola é voltada para cima. Se o a é negativo, a parábola é voltada para baixo. Então, com o a maior que zero, eu tenho uma função crescente. Com a menor que zero, eu tenho uma função decrescente. Tá? Então, a maior que zero, o gráfico está sorrindo. A menor que zero, ela está o quê? O gráfico está triste. Os zeros da parábola são o quê? São as raízes. Então, se eu tenho um delta maior do que zero, eu sei que eu vou ter duas raízes distintas. Então, eu sei que vai cortar o eixo x em dois lugares. Se eu tenho o delta igual a zero, eu vou ter apenas uma raiz. Então, o vértice da parábola vai tocar em um ponto do eixo x, do eixo das abscissas, tá? Das abscissas.
O vértice ele vai indicar o ponto mínimo ou máximo. Ele vai indicar o ponto mínimo quando a função for crescente, então ele indica o ponto mínimo, e vai indicar o máximo quando a função for decrescente. Então, se o a é maior que zero, eu tenho o ponto mínimo. Se o a é menor que zero, eu tenho o ponto máximo. Então, quem vai me indicar o vértice? É o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a. O x do vértice e y do vértice. A reta que passa por V e é paralela ao eixo dos y é o eixo de simetria da parábola, do eixo y, tá? Então é isso aqui que está falando, ó. Essa aqui, ó, essa retinha tracejada, ó, é o eixo de simetria, ou seja, é equidistante desse ponto até aqui a raiz, né, o ponto que corta o eixo x, para o outro lado também. Então tudo isso aqui, ó, toda essa parábola aqui, ó, de um lado para o outro lado, serão equidistantes, porque é o eixo de simetria, vai cortar bem no meio. Para x igual a zero, temos y igual. Quando eu botar o x igual a zero, eu vou ter quem? Eu vou achar apenas o termo independente, o c. E é o ponto, o c aí, é o ponto em que eu corto o eixo y. Então, quando eu ponho tudo aqui zero, eu vou achar o valor de menos 3. Observa que eu vou cortar o eixo y aqui, ó, no menos 3. O termo independente é o ponto onde eu vou cortar o eixo y, tá? O eixo das ordenadas. Então, observe que só você sabendo todas as informações, você já consegue definir o gráfico da parábola. Então, quando eu tiver numa questão de concurso, onde ele me dá lá para eu falar qual é o gráfico tal, eu já consigo fazer a leitura sem precisar fazer conta. Inequações. Você vai resolver normalmente a inequação, só que a inequação ela não é igual à função. Você não vai ter igual a tal, você vai ter menor que, maior que, menor igual que, maior igual que. Então vamos lá. Mas então, professor, não precisa usar o delta neobásica? Precisa, você vai resolver da mesma forma, só que você não vai ter um valor absoluto, você vai ter o quê? Um conjunto de valores, você vai ter um intervalo. Então eu tenho, ó, x ao quadrado menos x menos 6 menor ou igual a zero. Coeficiente angular é 1, é maior que zero. Então eu já sei que aqui é uma função o quê? Crescente. O delta eu vou achar b ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Então vai ficar menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Então eu vou ter 24. 1 mais 24, vou ter delta igual a 25. Vamos para o Bhaskara. A Bhaskara vai ser 1 mais ou menos raiz de delta, raiz de 25. A raiz de 25 é 5 sobre 2a. O a é 1, vai ficar sobre 2. Então eu vou ter, ó, 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Então a primeira raiz, 3. O outro, 1 menos 5, menos 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então o intervalo do x aqui é entre menos 2 e 3. Então tá aqui, ó, a parábola é o quê? Crescente, porque o coeficiente angular mostra pra gente, né, é maior que zero, mostra pra gente que é crescente. Então quando eu tenho aqui, ó, crescente, eu vou ter aqui o intervalo entre menos 2 e 3, onde menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Então eu vou ter aqui do lado esquerdo o positivo, bem no meio negativo e do lado direito positivo. Vamos agora aqui para outra. 4x ao quadrado menos x mais 1 é maior ou igual a 4x menos 2x ao quadrado. Observe que eu tenho x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro lado, x de um lado e x do outro. Então primeiro eu vou organizar, né, arrumar essa função. Então 4x ao quadrado menos x mais 1 maior ou igual a 4x menos 2x, eu vou trazer o 2x ao quadrado para o outro lado. Então vai ficar, ó, 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado, vai ficar com 6x ao quadrado. 4x vem também para esse outro lado, com menos 4x. Menos x menos 4x vai me dar menos 5x, mais 1 maior ou igual a zero.
Aí eu já vi que o coeficiente angular ele é 6, o A é 6, ele é maior que zero. Então a função aqui também é crescente. Então vamos fazer o delta, onde o b ao quadrado tem o b o que? É menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes o a, que é 6, que é 24, vezes o c, que é 1. Então vai ficar 25 menos 24, vou ter delta igual a 1. Então eu vou ter Bhaskara com 5 mais ou menos raiz de delta, que é 1. Então vai ficar 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Sobre 2a. 2 vezes 6, 12. Então vamos lá. Primeira raiz é 5 mais 1. Vai dar 6 sobre 12. Eu vou ter 1 meio simplificando por cima em 6, por baixo por 6 também. E aqui 5 menos 1, 4. 4 sobre 12 eu também vou simplificar por 4 em cima e por 4 embaixo. Vai me dar 1/3. Então aqui, como eu tenho maior ou igual, eu vou ter um intervalo de 1/3 ao meio. Onde ela é crescente, eu vou ter agora então, como o maior, como é maior ou igual está aqui, para o lado de fora. Então eu vou marcar aqui, para as laterais, para o lado de fora, tá? Então é isso que define para mim aonde que vai pertencer o x. Então x é menor ou igual a 1/3 ou x é maior ou igual a 1/2. E hoje, muito obrigado por mais uma visualização, por mais uma aula com vocês. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse conhecimento, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Até a próxima aula.